E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gabriel Sakamoto aqui no Tudo Xixi Misturado, canal TSM voltado especificamente para o mundo do arguile, narguile, narga, nargas, nargue, como você queira falar. Recado inicial e muito importante, acesse a Zagabra e não se esqueça, cupom Sakamoto para 5% de desconto. Pagou no Pix ou boleto, você garante mais 5%. Loja extremamente confiável e o envio é rápido para todo o país. Vídeo de hoje eu tô aqui para passar umas dicas de verão, porque o calor tá demais, as regiões litorâneas a todo momento são buscadas e procuradas para fazer aquela sessão, seja na praia ou na casa de praia, no apartamento de praia, seja lá o que for, mas a prioridade aqui é falar desse momento que traz dias muito quentes, às vezes um pouco de chuva ou aquele abafado, mas não pode faltar de maneira nenhuma uma boa sessão de arguile, tá certo? Então anote as dicas e compartilhe para quem é um pouco assim confuso, uma pessoa que é perdida e precisa desse auxílio, tá certo? A primeira coisa que eu vou falar é do setup, porque nada melhor do que quando a gente vai curtir no verão, escolher aquele nosso setup maravilhoso, enfim, todo lindo. Uma coisa que não pode rolar no verão é o seguinte, deixar ele exposto ao sol, principalmente aqui na área do vaso, porque a água ela funciona como um termômetro. Água quente, fumaça quente, água gelada ou em temperatura ambiente vai corresponder com a temperatura que você desejar aqui no vaso, tá certo? Então quando o setup ele fica quente, o que acontece com a sua fumaça? A água ela vai esquentando, a fumaça vai ficando aquele quente, às vezes você tá fumando uma fruta cítrica, mas tem aquele cooling, né, que é a menta fantasma, e tem essas sensações diferentes na mesma puxada, que é a parte refrescante, mas também com uma fumaça quente. Eu tenho certeza que você que já viveu isso tá entendendo o que eu tô falando. E também tem a questão de você deixar o setup tão no sol, dele superaquecer e até mesmo nessa parte do roche ele esquentar mais do que o normal, numa velocidade ainda mais alta, então é necessário você deixar ele num ambiente com uma sombra, é bacana, vai te trazer não necessariamente benefícios, mas vai manter a qualidade da sua sessão. Dias quentes também estão propícios para prejudicar, de certa forma, a sua essência quando não bem armazenada. Então, faça o trabalho de guardar muito bem todas as suas caixinhas, os seus potes, enfim. Então vai, guarda bonitinho, dobra aquela embalagem, o saquinho, fecha bonito e também não deixe exposto ao sol, porque corre o risco daquele melaço, ele de fato evaporar, porque ele vai esquentando e vai evaporando, e aí quando você vai pegar a essência, ela tá seca, ela não tá nem com aquele melaço que você já viu um dia, que você já degustou, e o problema não é da marca, mas sim do condicionamento, como você está armazenando o seu sabor, os seus sabores preferidos. Então tome cuidado com essa parte. Guarde bem para degustar bem. Hidratação é importante durante todo o ano, toda a sessão de arguile, pelo menos para mim. Mas no verão fica ainda mais necessário essa atenção para você sempre estar muito bem hidratado e, claro, alimentado antes de fazer o seu roche, de degustar aí esse seu arguile que você tá aí tão assim sonhando depois daquela refeição, principalmente, que vale a pena. Eu gosto muito e a água tem que ser um companheiro para todos os momentos, inclusive na sessão com o seu rochezinho maravilhoso. Não deixe de se hidratar. Uma coisa que é certa no calor é a preguiça, né? Aquele sol forte e tudo mais deixa a gente meio preguiçoso, mas também o frio. Então eu vou voltar a falar sobre isso numa dica de inverno. Mas falando a respeito aí do calor, não deixe de ser preguiçoso, preguiçosa. Sempre faça a troca da água do vaso, a higiene aí da sua stem. Também nessa questão muito importante, cara, que é a mangueira. Lave super bem e, quando necessário, se você já vê que já está usando por um bom tempo, faça a troca do seu conduíte ou do seu silicone. Não tem o tempo exato, né? Porque cada um tem uma frequência diferente aí das sessões num mês, por exemplo. Mas você tem a noção de quanto tempo atrás você adquiriu a sua mangueira e que pode ser substituída. Afinal de contas, o valor ele é acessível e vai ser muito bacana, vantajoso para você ter uma sessão de qualidade. Então, a preguiça,
deixa pra lá. Eu falei da questão da água ser um termômetro, certo? Água quente, fumaça quente, água gelada e a fumaça mais refrescante. No verão, dá para colocar sim uns cubos de gelo, uma água gelada no vaso, mas é importante se atentar ao nível de água quando adicionado o gelo, por exemplo. Quando é água gelada, não vai interferir em absolutamente nada, mas quando você coloca as pedras de gelo, quando há o derretimento, ele também muda. Então, para você não ter aquele nível de água absurdo, sabe, que você vai assoprando, sai água, você puxa, vem água na boca e tudo mais. Então é importante, quando você for adicionar os cubos de gelo, ter essa noção para não ter uma seção prejudicada logo após o derretimento do gelo, tá? Então é uma dica que pode ser assim muito básica, mas eu já vi gente não necessariamente falhando, mas tendo problemas quando derrete, e aí dá uma azedada. Patrick Maie, calor pede que tipo de essências para você? Pra mim é cítrico e mentolado. Sempre? Sempre. Sobremesa? Impossível. Gostei do impossível. E essa é a minha dica, né? E também no Patrick. Aproveite o calor para degustar as mentas, os sabores frutados, não só cítrico, né? Aqueles doces ou doces que trazem cítrico também, que tem os contrastes. Aproveite o verão, assim como a gente faz no dia a dia, porque no verão o consumo de frutas ele é alto, as coisas geladas, sorvete e tudo mais. E no mundo da xixa, por que não trazer isso também? Afinal de contas, a sensação de se refrescar com uma parte gelada, com uma fruta saborosa, vale muito a pena. Tem gente que gosta de essência muito doce, inclusive no calor, mas já vi aquelas pessoas que não estão tão acostumadas ao degustar algo muito doce não se sentirem muito bem. E por último, mas não menos importante, tem essa polêmica. Devo ou não colocar a minha Stem no freezer para congelar? Afinal de contas, quando você congela a Stem, de fato, a fumaça naqueles primeiros minutos, ela vai sair mais gelada. Mas eu vou passar a minha opinião. Eu não recomendo, nunca recomendei nesse canal e provavelmente nunca vou recomendar. Pelo simples fato que o seu produto, a sua Stem, pode danificar, né? Colocando ela aí no freezer, no congelador, seja lá o que for, para deixar super gelada. Você pode colocar gelo aqui na base, você pode também colocar o seu setup numa sombra, como eu disse, para ter uma temperatura bacana aí da sua fumaça. Não vejo essa necessidade toda, afinal de contas, com o aquecimento do Roche, a peça ela tem o seu aquecimento leve aqui embaixo do prato. Essa parte gelada, ela vai sumir em instantes. Então, eu pressuponho, não cheguei a fazer, que ela vai durar pouquíssimo tempo. Então, todo esse trabalho que pode danificar o seu produto não vai trazer tantos momentos, uma sessão assim prolongada com essa parte gelada. Patrick Maie, você tem alguma menção a ser feita? Porque você é o cara de menções muito boas aqui no canal. Não, pior que eu tenho, porque você até comentou ali no início do vídeo, você falou sobre o armazenamento ali das essências, que pode acabar, se você deixar aberto, pode acabar evaporando. Só que a gente tem que pensar também aí no armazenamento das peças de carvão, né? Porque quando a gente tá, por exemplo, vamos dizer aí, durante o calor tem muito aquele clima de praia, né? E praia tem o quê? Maresia, tem aquela parte úmida, e se você deixar o carvão aberto, pode acontecer do quê? Pode mofar, pode pegar umidade, e aí na hora de acender, vai ser aquele caos todo. Então também sempre muito importante cuidar do armazenamento também das peças de carvão. Gostei, impossível, e agora vem a palavra caos. De fato, caos pode acontecer de fato. Você mora numa região litorânea, vai visitar o litoral, vai pra praia e tudo mais, eu já vi vários relatos, e Patrick, das antigas, tá? Eu vou até, assim, falar do fórum no blog do Arguile lá para anos 2010, 2011, onde vários relatos de pessoas que moravam no litoral com seus carvões com umidade, e na hora de acender realmente perdia muito o seu desempenho. Então, se você é da região do litoral e quiser comentar, eu tô falando de situações, né, de relatos que eu já li e também ouvi, mas não é uma certeza, mas é importante. Carvão é bom armazenar bem, independente do momento. Seja muito calor, muito frio, o carvão ele merece, porque ele vem numa caixinha bonitinha, basta fechar legalzinho assim, ó, colocar ali, ó, fechar o plástico primeiro, depois você tampa bonito, e ele vai agradecer porque o desempenho
provavelmente será o mesmo de todas as sessões ao longo de todo o ano, tá certo? E eu espero que você tenha gostado dessas dicas de verão, do que fazer, do que não fazer, quais as minhas sugestões ou não. E se você quiser outras dicas possíveis, deixe aí nos comentários. A sua participação, ela é muito importante. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Fui!